Pouca gente sabe, mas brigas no ambiente de trabalho podem render punições aos envolvidos e também à empresa. Confira na reportagem de Nathalie Machado. A lei trabalhista proíbe qualquer tipo de agressão no ambiente de trabalho. O funcionário que agredir algum colega de trabalho pode ser punido. Em Minas Gerais, um mecânico foi demitido por justa causa porque teria agredido o superior hierárquico durante uma discussão. Mas ele entrou com uma ação na Justiça Trabalhista e conseguiu provar que, na verdade, ele foi a vítima do fato e não o agressor. A Vara do Trabalho de Nanuque então determinou que a empresa pague ao ex-trabalhador todas as verbas rescisórias da dispensa sem justa causa e ainda uma indenização de R$5 mil por danos morais. De acordo com a CLT, o empregador pode ser responsabilizado pelo ato de violência entre os funcionários, pois é obrigado a garantir a segurança e integridade física do trabalhador. A empresa tem que, primeiro, registrar uma comunicação de acidente de trabalho. Então, ela tem que emitir o CAT, que é o comunicado de acidente de trabalho. Ela tem que orientar aquele agredido que procure registrar um boletim de ocorrência, que procure fazer um exame de corpo de delito, né? Ela tem que, se ela tiver essa previsão, ela tem que instaurar uma sindicância interna, ou ela tem que apurar, de alguma forma, os fatos que aconteceram para que ela se organize de modo que ela não seja considerada mais adiante pelo judiciário omissa na conduta após o fato ocorrido. Bom, e aqui no estúdio eu recebo o advogado especialista em Direito do Trabalho, Mauro Menezes. Boa tarde, doutor Mauro. Boa tarde. Bom, então, agressão moral, física, verbal, até mesmo assédio sexual, tudo isso pode ser considerado violência no trabalho? Sim, pode ser considerado violência no trabalho e, de acordo com a CLT, não é possível ao empregado cometer atos lesivos à honra ou à boa fama, agressões verbais, seja a qualquer pessoa, desde que no serviço, seja contra o empregador ou a superior hierárquico, desde que em qualquer lugar, não precisa ser necessariamente no serviço. Essas são hipóteses de justa causa, a não ser que a agressão, no caso física, seja em legítima defesa. Agora, a violência no trabalho, ela pode ser considerada um tipo de crime? Pode, se ela implica em lesão corporal ou se trata de uma agressão verbal que implique em calúnia, injúria ou difamação, que são tipos penais, são crimes previstos no Código Penal, aí nesse caso a violência no trabalho será crime. Agora, evitar esse tipo de violência no trabalho seria uma função exclusiva do empregador nesse caso? O empregador deve promover as chamadas boas práticas para fazer com que no ambiente de trabalho haja uma convivência harmônica. Mas é evidente, o empregado e os empregados de uma forma geral, eles devem nutrir essa boa convivência procurando escapar daquelas situações de conflito. Agora, doutora, a gente ouve muito falar também de assédio moral no ambiente de trabalho. Aqui no Brasil já existe uma lei que trata assim, sobre esse assunto? Uma lei específica sobre assédio moral, não. Mas o assédio moral é considerado constrangimento ilegal. E como constrangimento ilegal, a sua verificação, ela é um ilícito. O que é o assédio moral? Aquela conduta, muitas vezes disfarçada, sutil, mas que procura ferir de maneira permanente, continuada, a tranquilidade, a própria esfera moral do empregado, depreciando, atribuindo ao empregado atributos que lhe são lesivos, que são ridículos, no sentido de fazer com que a sua autoestima fique lá embaixo. Isso é o assédio moral, isso é muito grave e existe a responsabilidade do próprio empregador quando isso é feito. Porque, de acordo com o próprio Código Civil, o artigo 932, inciso 3º, o empregador ele é responsável pelos atos que os seus empregados pratiquem no ambiente de trabalho. Agora, se o assédio moral é provocado por ele mesmo, pelo empregador, como é que fica a situação dessa vítima? A vítima pode muito bem encaminhar uma denúncia, seja a entidade sindical ou o organismo local do Ministério do Trabalho. Enfim, existem também entidades de observação e de amparo ao trabalhador preocupadas com um bom ambiente de trabalho e, portanto, contrárias ao assédio moral. Ok. Nós temos uma pergunta sobre esse tema feita nas ruas. Confira. Meu nome é Jefferson Pinheiro da Silva, sou técnico de informática. Gostaria de saber se a agressão verbal dentro do local de trabalho pode ser punida?
Então, doutor, no caso da agressão verbal? Pode ser punido. O empregado que pratica a chamada agressão verbal, o ato lesivo à honra, boa fama de qualquer cliente da empresa, de outro empregado, do seu empregador, do superior hierárquico, pode receber justa causa. E a agressão verbal do empregador, de seu preposto contra o empregado, caracteriza a justa causa do empregador, é a chamada despedida indireta. O empregado pode se considerar despedido e requer a indenização que a lei lhe garante. Então, nesse caso, se mesmo que ele peça demissão, ele tem direito a receber os direitos como se ele estivesse sendo demitido sem justa causa? Na verdade, ele não pede demissão, ele denuncia que o contrato foi rompido por iniciativa do empregador, uma iniciativa ilícita de praticar um ato de justa causa do empregador contra o empregado. Nesse caso, ele recebe todos os direitos? Todos os direitos, inclusive a indenização de 40% sobre o FGTS e aviso prévio. Ok, temos mais uma pergunta sobre o tema. Meu nome é William, sou corretor de imóveis e gostaria de saber se, quando há agressão dentro da empresa, quem tem que indenizar a vítima, o agressor ou a empresa? Então, a quem cabe essa indenização? Ao próprio agressor ou à empresa? A empresa pode ser responsabilizada, a lei civil atribui ao empregador essa responsabilidade civil, mas é evidentemente que isso não exime o agressor, eventualmente, de também responder. O empregador pode se defender alegando que ele não permitiu, que ele desaconselhou aquela conduta. É evidente que ele vai demonstrar que não existe um nexo de causalidade entre a ação e omissão sua e o dano sofrido pela vítima. Mas, em tese, o empregador pode sim ser responsabilizado, além do agressor, que não perde a sua responsabilidade também perante o agredido. Agora, como é que é calculada essa indenização para essa vítima? No caso, é com base no salário dele, na empresa? Não, a indenização normalmente ela é arbitrada, de modo a fazer com que seja uma reparação justa para quem sofre agressão e, de fato, um castigo razoável para aquele que agride. Se se trata de uma grande empresa, estima-se que essa indenização deva ser proporcional ao tamanho da empresa. Uma multinacional vai ter que pagar uma pesada indenização. Ok, e vamos para mais uma pergunta. Meu nome é Tânia, eu sou corretora de imóveis. Eu gostaria de saber se assédio moral é um tipo de agressão. É o que a gente estava conversando agora há pouco, né, doutor? Como é que a gente pode identificar o assédio moral no ambiente de trabalho? De fato, a identificação do assédio moral é um dos principais problemas, porque muitas vezes a agressão se dá em ambiente fechado, sem testemunhas, e fica muito difícil para o empregado, salvo no caso que hoje é possível fazer uma gravação ambiental para demonstrar aquela conduta sórdida, sutil, mas que fere profundamente o trabalhador. Agora, não, sem te interromper rapidinho. Agora, as más condições de trabalho impostas pelo empregador podem ser consideradas um tipo de assédio moral? Em tese, sim. O empregado que é colocado numa situação de clausura ou num ambiente de trabalho absolutamente isolado ou insalubre, em que ele tenha que enfrentar uma condição adversa e que seja algo específico para aquele trabalhador em relação aos demais, isso sim é assédio moral também. Agora, caso haja omissão da empresa nesse caso, a vítima faz a denúncia, mas a empresa se omite, ela pode ser condenada por omissão nesse caso? Qualquer denúncia que é feita nesse sentido implica a necessidade de defesa por parte da empresa. A empresa, ela é quem rege o ambiente de trabalho, quem organiza, quem é responsável pela direção do trabalho. Então, ela não pode simplesmente silenciar diante de uma denúncia desse conteúdo. Agora, qual a primeira coisa que a vítima de assédio moral ou qualquer outro tipo de violência no trabalho deve fazer? Ela tem que procurar o RH da empresa ou ela já parte para a polícia, enfim, algo maior? Isso depende da modalidade de assédio. Mas, de fato, as empresas que têm um setor de recursos humanos estruturado devem necessariamente estar preparada para receber o empregado, dar a ele as condições para que ele denuncie com o sigilo necessário aquele superior hierárquico que está escapando das regras de boa convivência no ambiente de trabalho. Tá ok, doutor Mauro, muito obrigado pela sua participação e tenha uma ótima tarde. E a dica de hoje é o Congresso sobre Saúde Mental promovido pelo IGT, o Instituto Goiano de Direito do Trabalho. O congresso vai ser realizado esta semana nos dias 11, 12 e 13 em Goiânia. Entre os temas, a atuação da Justiça do Trabalho e a proteção da saúde mental do trabalhador. As inscrições podem ser feitas pelo site igt.org.br.